Estamos de volta na manhã desta quinta-feira, dia 21 de novembro. Bom dia para você que me acompanha agora pela manhã. Deus possa estar te fortalecendo, guiando o teu dia. Para você que me escuta pela tarde, pela noite, não importa qual seja o horário, que o Senhor, Ele fale ao teu coração. É o meu desejo hoje. Quero convidar você a nós estarmos falando sobre quando Deus abençoa outras pessoas. 1 Samuel capítulo 18, verso 14 e 15. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. A inveja é uma atitude destrutiva que envenena a maneira como você vê a vida. É tão perigosa que Deus a condenou em 2 dos 10 mandamentos. O rei Saul era um homem invejoso e inseguro. Ele tinha sido elevado à mais alta posição em Israel. Ele tinha sido abençoado de muitas maneiras. Mas Saul viu que Davi estava ganhando a atenção e o louvor dos israelitas. Os israelitas reconheceram as conquistas de Saul, mas eles também louvaram a Davi, a quem Deus estava usando para conquistar ainda mais. Ao invés de se alegrar, pois Deus havia empoderado outra pessoa para derrotar os seus inimigos, Saul se tornou terrivelmente invejoso e procurou destruir Davi. Deus fez de cada um de nós seus filhos, Deus fez de cada um de nós os seus filhos. Nenhum de nós merecia isso. Por isso não há necessidade de comparar as nossas bênçãos com as de outros filhos de Deus. A inveja, ela é autocentrismo em sua pior versão. Ela nos rouba a alegria e estrangula o contentamento. Ela endurece o coração e impede a gratidão. Ela acha que os recursos de Deus são limitados demais para que ele abençoe outra pessoa e abençoe a nós também. Saul ficou tão preocupado com a sua inveja em relação a Davi que negligenciou coisas importantes, trazendo sofrimento e dor para o seu povo. Por causa de sua inveja, a família de Saul foi destruída. Vigie o seu coração. Se você não consegue se alegrar com o sucesso de outras pessoas, tome cuidado. Não permita que a inveja contamine o seu coração. Arrependa-se antes que ela roube de você todo tipo de alegria e contentamento que Deus anseia para você. Quando for tentado a comparar o seu sucesso na vida com um dos outros, peça a Deus para lembrá-lo de todas as maneiras como Ele tem o abençoado, mesmo sem merecer. Essa questão, queridos, que nós estamos falando hoje é algo assim interessante, porque você vai saber o nível de maturidade que você tem, o nível de saúde mental, o nível de entendimento, vamos dizer assim, né? Maturidade mesmo é a palavra. Quando nós conseguimos observar em nós esse tipo de atitude, sabe? De nos alegrarmos com as bênçãos de outras pessoas, com as conquistas de outras pessoas. Porque há um período da nossa vida, um tempo, ou algumas pessoas têm dificuldade mesmo, por questões de personalidade, de se alegrarem com o sucesso do outro, né? Sempre às vezes, o desconforto, né? Aquela coisa de não admitir a alegria do outro não vem tão escancarado. Muitas vezes a gente, para não aceitar, o que é que a gente diz? A gente justifica, a gente diz que aquilo não é algo louvável. A gente sempre dá nome à alegria do outro para justificar a nossa insatisfação. Eu não sei se você que me ouve é alguém que é tranquilo em relação a isso, que você não sente nada ou até se alegra com o sucesso das pessoas que estão ao seu redor, você não se importa, você entende que é o tempo daquela pessoa ali, ou talvez você seja alguém que se importe, alguém que sinta um desconforto, alguém que questione, mas por que aconteceu com ele e comigo não? Mas por que com as pessoas estão acontecendo? Queridos, deixa eu falar algo a vocês. Toda a nossa reação,
tudo que acontece, toda a nossa ação, ela reflete, ela está refletida e está ligada a algo que está dentro de nós, bem resolvido ou mal resolvido. Quando nós temos dentro de nós traumas, situações que passamos, mas que foram bem resolvidas, que já são bem resolvidas na nossa mente, a gente consegue entender que o tempo do outro é diferente, o sucesso do outro é diferente e o sucesso do outro não impede que eu também venha a ter. Eu posso ter num tempo diferente, num momento diferente, mas todos nós iremos ter. O que nós não podemos ficar é paralisados nesse sentimento de que não vai acontecer comigo, só acontece com fulano, sabe? Porque quando você paralisa nesse tempo de reclamar, de murmurar, de estar só insatisfeito, nada de fato acontece na sua vida. Olha o versículo, como ele é claro, né? Esse exemplo da história de Saul com Davi, como Deus, como fica claro pra gente o sentimento da pessoa que tem essa inveja, né? Ele tinha êxito, aqui a Bíblia está falando de Davi. Davi tinha êxito em tudo que ele fazia, pois o Senhor estava com ele. E vendo isso, Saul teve muito medo, porque Saul conhecia o Deus de Israel, sabia que quando Deus se apossava de uma pessoa, escolhia alguém, Deus de fato ele usava. E o interessante é que o primeiro sentimento que nós temos é medo, sabe? Medo do que vão pensar de nós, porque a gente não tá tão bem na fita. Medo do que vai acontecer, medo de perder o cargo, medo de perder a posição, o status, os títulos. Nós temos medo porque nós confiamos mais ou depositamos a nossa confiança no que o outro pensa, no que as pessoas estão pensando ao nosso respeito, do que o próprio Deus, queridos. E aí a gente entende também hoje que eu e você, nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa sinceridade no Senhor. Por que Davi tinha a atenção de Deus? Por quê? Porque Davi, ele foi um homem falho, de sanguinário, de personalidade forte, de guerra. Davi foi um homem que tinha características, queridos, que se você olhar assim, não era para Deus nem abençoar, vamos dizer assim, nem fazer nada por Davi. Mas além de sua casca, de sua personalidade, né, de toda essa coisa humana, falha que Davi tinha um coração puro. Davi tinha um coração que ele não desejava mal. Ele sabia de que tudo aquilo que estava acontecendo com ele, na vida dele, era Deus fazendo. Então, esse entendimento é isso que faz a diferença nas nossas vidas, queridos. Não caminhe na sua própria força. Não caminhe achando que você tem condições, que você pode, que você é capaz, que a vida está girando ao redor do que você faz. Não encha seu coração, sabe? De muito humanismo, de muito sentimento seu. Porque Deus ele não vai abençoar. Deus ele não vai compactuar com aquilo que eu estou carregando, fazendo, simplesmente por fazer. Deus, ele é extremamente soberano e ele não divide a glória dele com ninguém. Ele sabe que o nosso papel é de ser filho. E como filho, nós precisamos nos comportar como filho como tal. Nós precisamos, de fato, sabe, queridos, nos desprender desse sentimento. Às vezes é algo muito natural e algo muito inconsciente. Às vezes nós estamos num processo da nossa vida, passando por situações difíceis, onde a gente faz tudo certinho, onde a gente está batalhando, está caminhando, está vivendo, tentando realmente fazer a coisa certa e a coisa não funciona. E nós não entendemos o porquê. E aí, às vezes, as pessoas que estão do nosso lado não fazem nenhum tipo de esforço, não vivem da mesma maneira que nós vivemos ali, às vezes renunciando, e a coisa flui. Sabe, eu quero te convidar a não olhar para de fato a vida do outro, o que o outro está fazendo. A primeira coisa que você pode estar assim se perguntando, talvez querendo saber, mas como é que eu me livro? Então, de uma coisa que você precisa ter certeza é de que você é filho de Deus. E assim como nós, né, com a nossa família, nossos pais, entendemos que para quem tem irmãos, sabe que somos diferentes, mas o amor do pai para o filho é igual.
O pai e a mãe, ele não tem acepção do filho melhor, sabe? Por mais que alguns demandem mais atenção, demonstrem mais carinho e aparentemente a gente ache, mas eu acredito que o verdadeiro sentimento de pai e mãe, ele é igual para todos. A forma de expressar, a forma de reconhecimento pode ser diferente, mas o amor é igual. Então eu preciso entender, nós precisamos ter isso em mente, sabe? Eu tenho um Deus que me ama, que me fez ser filha e a filha do jeito que eu sou. E nas minhas características, na minha forma de ser e de agir, que Deus vai agir, que Deus vai fazer. E eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo na vida do outro, com o crescimento, com o sucesso do outro, porque esse crescimento e esse sucesso faz parte com a história do outro, com o processo do outro, com o que ele passou, com o que ele tem no coração. Quantas pessoas eu já observei que são mais abençoadas, que recebem bênçãos, recebem benefícios, ou do Senhor, ou por mérito próprio, por esforço próprio, não importa, por conta do seu coração, por conta da atitude de coração, do que move o seu coração. E quantas pessoas que estão ali engajadas, sabe, fazendo o bem, mas que não é de Deus. Não é de Deus. Porque fazer o bem para suprir a sua necessidade, o seu ego, a sua falta, o seu desejo de reconhecimento, queridos, isso não vai para frente. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe da intenção. Por mais que você e eu, nós abrimos a boca e dizemos assim, mas é para o Senhor, mas precisamos fazer bem feito. Mas será que de fato é para o Senhor? Será que você tem olhado da mesma intensidade que você faz para alguns, você tem feito para outros? Será que na mesma intensidade que você serve o seu líder, o seu pastor ou determinadas pessoas, você serve aqueles que não têm nada a te oferecer? Ou aqueles que estão do seu lado, que muitas vezes você não percebe, mas são as pessoas que te ajudam, que estão do seu lado? Porque nós temos essa tendência, sabe, de olhar sempre o que não temos, o que está faltando, o sucesso do outro, o crescimento do outro, e a gente esquece de olhar para dentro de nós e olhar qual a intenção do meu coração em fazer isso. Qual a intenção? O que é que eu quero com isso? Eu quero agradar a quem? Eu quero no final ouvir um elogio, ouvir que foi bom, que foi maravilhoso. Como você é maravilhosa. Será que é isso que está amaciando o meu ego? Será que é isso que está enchendo o meu coração de satisfação? De dever cumprido? Por ter feito tal coisa? Ou simplesmente por você ser aquilo que você deve ser? Porque tem muitas vezes, queridos, muitos de nós estamos vivendo uma vida de hipocrisia. A gente fala, a gente diz, mas a gente não vive isso. A gente prega o que não vive. Prega uma união onde eu não sou unida dentro da minha casa. Prega uma devoção a Deus, uma santidade onde dentro da minha casa eu não faço. Então, esse entendimento aqui do sucesso das pessoas, sabe? Do se alegrar com a bênção do outro. Isso só vai vir quando você e eu, quando nós amadurecermos espiritualmente. Quando nós tomarmos o nosso lugar de filho e filha de Deus e entendermos que pode quem quiser ter sucesso, ganhar dinheiro, mudar, fazer o que for. Na minha vida vai acontecer de acordo com o que eu faço, de acordo com aquilo que foi necessário para o meu processo, para o que Deus projetou para mim. Então entenda isso, sabe? Entenda, vigie o seu coração. Se você não consegue se alegrar, se você não consegue ter sucesso, né, estar feliz com o sucesso dos outros, tenha cuidado com isso. Sentir o desconforto? Vá até o Senhor, coloque isso diante dele, ore, peça que ele limpe o teu coração, peça que ele tire toda a mancha, todo o desconforto, todo o ciúme, toda inveja e peça a Deus um coração contrito e aquebrantado, como Davi nos ensina. Aí sim você vai ver como a mão do Senhor está sobre a tua vida, como as bênçãos de Deus te acompanharão, onde quer que você esteja, as bênçãos de Deus vão te acompanhar. Amém? Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, em nome de Jesus.